Olá, estamos aqui mais uma vez com mais uma sessão do nosso podcast de mulheres inspiradoras que têm histórias que inspiram outras mulheres. E hoje é um podcast muito especial, é algo que, para mim, pelo menos, é algo que mexe muito comigo. E eu trouxe uma convidada aqui que vocês vão adorar conhecer, vão gostar de conhecer a história dela, ouvir tudo que ela tem para nos passar. E vai ser muito legal. Nós temos muita conversa para colocar aí na mesa e eu quero apresentar ela para vocês. Seja muito bem-vinda, Maria Carolina, né? Como te gosto de te chamar de Carol, isso? Isso. E eu quero que você se apresente, conte um pouquinho quem é você. Conta um pouquinho assim brevemente da tua história, se você já é daqui da nossa cidade, tua profissão, e aí a gente vai fluindo com a nossa conversa e vamos lá. Certo. Então, eu me chamo Maria Carolina, costumo me chamar de Carol, né? Eu sou daqui de Pato Branco, sou natural daqui. Cresci aqui, sou fisioterapeuta, atuo na área de dermatofuncional, mas direcionado a pós-operatórios, reabilitação de pós-operatórios, cirurgia plástica, um pouco maxilofacial. Que legal, Maria. E olha quanta coisa nós temos em comum, né? A Maria, não é à toa que você está aqui, né, Maria? Nós temos, além de as nossas profissões em comum, nós temos uma história de vida muito em comum, né? Em vários sentidos. Assim, nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes de iniciar o podcast e a gente já percebeu que a gente tem muita coisa em comum, né? Não é à toa que você está aqui hoje. Então, como nós estamos no mês de outubro, por conta, né, da nossa história, assim, pensando, conversando com um ou com o outro, veio você como uma pessoa muito inspiradora, não só para mim, também para quem até me apresentou você, sempre falo muito bem de você, e aí para você contar a sua história. Então, como eu falei, nós estamos no mês de outubro, que é um mês muito importante, por conta da prevenção do câncer de mama. E é essa história que nós temos em comum, né? É isso aí, né? Não só o mês de outubro, né? Claro. Na verdade, o mês de outubro a gente usa para lembrar, enfatizar, né? Enfatizar tudo isso. Mas quando a gente fala de prevenção, né? E autocuidado, enfim, diagnóstico precoce, tudo mais. Sim. A gente tem que falar sobre isso, viver isso o ano inteiro, né? Claro. O ano todo. É isso aí. Porque prevenção é o ano todo, né? Não se remete só um mês. E é sobre isso que a gente tá aqui. Tá aqui pra falar, né? Então, como eu falei, a gente tem coisas em comuns. Eu vou falando um pouquinho do que aconteceu comigo. E aí você vai contando o que aconteceu contigo. Pra gente, não comparando, mas a gente ir abrindo a nossa história, abrindo a nossa vida, pra que se talvez outras mulheres que estejam nos escutando, estejam nos assistindo, que talvez estejam passando por isso, porque é um momento muito delicado, é um momento que a gente não tem nem como descrever, né, Maria? Carol. É um momento delicado, né? Nem, como você colocou, não são todas as pessoas que estão abertas para a colocar, né? Essa história, esse momento, por já ter passado, por estar passando. Claro. Mas, vamos lá. Isso, então, a minha história começou em 2012. Então, eu fui diagnosticada em janeiro de 2012. E aí foi assim, de uma maneira... Tudo começou porque eu queria muito ter filhos. Então, eu já era casada, já faziam 2 anos. E aí, a gente pensou, vamos ter filhos então, né? Nós já estávamos com a nossa vida organizada, digamos assim. Vamos ter filhos. E aí eu parei de tomar anticoncepcional e lá começou o sonho, né? A gente começou a sonhar, a planejar. E quando faziam mais ou menos 2 meses que eu estava sem o anticoncepcional, me palpando um dia assim muito aleatório. Eu sempre tive as mamas pequenas, então, né? Tomando banho, lá um dia eu passei e falei, opa, não tava certo. Tinha algo além ali na mama esquerda. E aí, isso era dezembro. Aí passou Natal, Ano Novo. Em janeiro eu comecei a fazer os exames daí, porque já estava meio encaminhada para fazer por conta do pré-natal, né? Começar aquele cuidado, aquela preparação toda.
E aí veio o diagnóstico. E aí, além aquela notícia, assim, tão, né, devastadora, a outra, assim, calma, você talvez, por enquanto, por hora, você não vai ter filhos e talvez você nem tenha filhos. Foi assim que eu recebi a notícia. E aí, nossa, né? Então, além daquilo... Duas notícias bem difíceis, né? E aí começou o caminho, né? E como que começou? Como foi a tua descoberta? Então, eu descobri em maio de 2021. Né? Foi 2 dias depois do Dia das Mães que eu recebi o diagnóstico. Foi bem difícil também. Nossa, né? Eu já tinha, também é uma data muito marcante. né? Já vem de um relacionamento muito mais longo do que o seu, né? Sim. Então, eu tinha o quê? 20 anos? Quase 20 anos de relacionamento. Ah, é? Tu já... Então você é casada. E já tinha um filho, né? Meu filho naquele ano tinha 9 anos. 9 anos. Mas assim, é muito assustador. Sim. Pra mim, assustador demais, porque eu acho que todo ser humano, ele busca ter o controle dentro das situações, né? Sim, é instinto, né? Gente. Principalmente de mãe também, eu acho. Quando eu recebi a notícia do meu médico, eu acho que ele ficou tão assustado, porque eu não expressava reação nenhuma, que ele perguntou várias vezes se eu tinha entendido. Mas é exatamente o meu caso. O doutor chegou a me olhar e falou assim, viu, tá tudo bem? Eu falei, sim, tá tudo bem. Ele perguntou até pro meu marido se eu não queria um remedinho, talvez à noite, pra me descansar. Porque ele não acreditou. Ele falou, não, amanhã a gente conversa. Eu falei, não, doutor, tá tudo bem, vamos conversar hoje. E assim foi também. Bem isso. Só que eu depois que eu saí lá, né, eu preciso de um tempo pra processar a informação. Sim. Aí depois eu chorei a vida, eu acho. É inevitável, né? A incerteza. Porque a gente não quer, a incerteza, aquele controle que você quer ter e você não tem, você tem que, né, enfim, confiar nos profissionais e que tudo vai dar certo. E segurar a ansiedade, né? Porque é um dia após o outro só. No começo eu não queria contar pra ninguém, aí de repente, né, o meu marido falou assim, não, mas a gente precisa compartilhar, não tem como esconder uma coisa dessas. Verdade. Né? E aí a maior preocupação era como eu ia contar pro meu filho. Ai, sim. Eu na época não tinha filhos, então pra mim o mais dolorido foi contar pros meus pais. E aí chegar, né, na casa do meu pai, da minha mãe, assim, falar, né, claro, a gente já tava naquele processo, eu já tinha feito ultrassom, né, das mamas, depois eu tinha feito a biópsia, então eles estavam assim, mas eles não sabiam que naquele dia eu ia buscar o resultado da biópsia, né, e aí então chegar lá, assim, no final de tarde, como se eu fosse lá pra tomar o chimarrão da tarde, como a gente sempre fazia. Nossa, a minha mãe, assim, quando ela me viu, porque daí, quando eu saí de dentro do consultório do médico, que eu olhei pra fora, eu pensei assim, meu Deus, eu não sabia onde é que eu tava pisando. No entanto, que eu não lembrei onde eu tinha deixado o carro estacionado. Porque daí, como o Fernando tava trabalhando e eu também, daí o doutor me ligou, avisou que tava com a biópsia, com o resultado da biópsia pronto, ele falou, venham aqui, tá o horário que eu preciso conversar com vocês. Daí eu já vi que já não era, né? E eu fui com o meu carro e foi com o dele. E aí, quando eu saí de dentro do consultório, que eu parei, assim, eu não sabia onde estava o carro. Daí o meu marido falou, não, deixa, vamos comigo. Onde é que você quer ir? Eu falei, eu quero ir lá na casa do pai e da mãe, né? E aí, cheguei lá, quando eu cheguei lá, minha mãe viu de longe que eu tava com a cara estranha, né? Imagina, eu já tinha chorado rios. Na hora ela já começou a chorar. E falou, o que que deu? Aí a primeira coisa que ela falou, sabe o quê? Por que não é em mim? Por que em você? É instinto de mãe, né? Então, assim, é algo que não tem como a gente não mexer com tudo isso, assim. E o meu pai não sabia nem falar muito, ele ficou, assim, extasiado, né? E a mãe só sabia falar isso, né? Mas por que com você? Por que não é comigo? Por que... Nossa, né? Então, e isso era só o primeiro dia, né? Então, a gente ainda tinha o resto das coisas pra superar, né? Isso, né? E como que foi com o teu filho? Não, eu não dei a notícia pra ele no dia, né? Eu chorei tudo que eu tinha pra chorar no dia. Eu não voltei nem trabalhar mais um dia. Sim. E eu deixei pra dar notícia pra ele no outro dia. Ele tava, né, nesse dia ele tava dormindo na avó, na minha sogra. E aí eu não demonstrei sensibilidade, sabe?
Eu não chorei na frente dele. Sério? Ele sabia que eu vinha fazendo os exames, nós tínhamos feito uma viagem antes. Então ele sabia que eu estava aguardando. Resultado. Mas no dia que eu fui dar a notícia pra ele, eu fui muito técnica ao falar, sabe? Ele tinha perdido o avô, ele tinha perdido o avô, tinha ali, acho que uns 8 meses, por conta que acabou entrando para uma cirurgia para fazer uma laparotomia exploratória, né? Nossa! Aí nessa laparotomia foi descoberto que ele tinha um câncer, acabou desenvolvendo para infecção generalizada e não saiu vivo da cirurgia. Então, para mim, era difícil dar essa notícia pra ele. Mais outra, né, querido? E ele tinha 9 anos. Ele tinha 9 anos. Mas, assim, como nós já víamos conversando há um tempo atrás sobre o que era o câncer, Sim. né, por uma pergunta, um questionamento dele, mesmo. eu segui nesse raciocínio, sabe? Então, filho, lembra aquela vez que nós conversamos sobre aquelas células, papapá? E ele olhou pra mim e falou assim, então é câncer. Nossa. Eu falei, assim, do jeito que eu tô falando pra você. E o olho dele encheu de lágrimas, ele começou a chorar. Porque ele associou com toda a história do avô. Né? Bem isso. E aí ele me perguntou, mas você vai ter que fazer cirurgia? Olha o medo, né? Sim. Eu falei, sim, a gente vai ter que tirar, né? Tem que tirar isso dali. Dele, daí tudo bem, pronto. Eu falei, sim, só tirar e pronto, acabou. Ele não precisava saber do tratamento todo, naquele momento. Naquele momento, porque era muita coisa pra ele processar, né? E aí ele chorou, eu falei, abracei ele, falei, fica tranquilo, porque vai dar certo. Claro. E aí, além de tudo, né, a força que você tinha que encontrar pra... Eu falei, vai dar certo. E ele chorando. E eu falei assim, você confia em mim? Ele falou, confio. Nossa. E aí? Olha, assim, Carol... Você tem que fazer dar certo, entendeu? Tem que. Assim, é o mínimo, né? A gente tem que fazer dar certo. Eu, assim, hoje que eu sou mãe, eu fico pensando, assim, como que eu iria falar para as minhas filhas, né? E você passou por isso, porque eu fui falar para os meus pais, lógico, para eles foi algo difícil, porque inverte, né? É a filha que tava passando pelo sofrimento. Mas, assim... Agora falar para os filhos que são tão frágeis, né? Que estão ali, assim, que enxergam você como teu porto seguro. Isso. Que talvez, a primeira associação que ele fez é que talvez aconteceria a mesma coisa como foi com o avô. Isso. Não sei, assim, é por isso que você tá aqui, porque a tua história é muito inspiradora, né? Assim, é muito legal ouvir isso e ver que você passou e que você superou. E para inspirar outras mulheres realmente, né, que talvez passem, mas ai, como são fases difíceis, né? E aí, né, eu tinha prometido que ia dar certo, mas e como que eu ia fazer? Então, eu me agarrei nisso, entendeu? Sim, nele. Isso, uma promessa que eu fiz, que eu nem sabia se ia dar certo. Sim. Certo? Mas eu tinha que fazer dar certo. Tu não podia desapontar ele, né? Então, eu comecei a focar no que eu tinha controle. Sim. Né? Alimentação, né? Os exercícios físicos. Eu precisava dar continuidade na minha vida. Isso. De uma forma mais leve, mais normal possível, né? Lá na frente eu não tinha certeza de nada. Eu não tinha certeza de que ia dar certo. Mas eu pensava assim, mas se tudo der errado, lá no fim, pelo menos, ele vai saber que você tentou. Que eu tentei, que eu não desisti. Claro. No momento que eu dei o melhor de mim. Claro, é isso aí. E assim, até pra você isso faz bem, né? Tentar fazer tudo que tá ao teu alcance, tentar de uma forma... Porque assim, se realmente, né, não é a vontade, né, não sei. Porque eu digo que não é Deus, porque Deus não quer isso da gente. Mas assim, você tentou, né? Você fez de tudo, você se esforçou pra que fosse legal, que desse certo, né? Você falou uma coisa bem interessante, né? Você falou, Deus não quer isso da gente, né? Porque às vezes a gente acaba relacionando a um castigo. Claro, né? eu pensei muito isso. O que eu fiz? Por que eu mereço? Eu mereço isso? O que eu fiz que eu mereço isso, né? Por que você tá me mandando isso? E não é.
Você que passou por isso, você há de concordar comigo que a gente não quer. Não. Mas é uma baita de uma evolução, né? Nossa, O nem tanto fale, que nos Carol. transforma é algo assim que eu acho que só colocando no livro mesmo. Só no livro, justamente, né? Porque não tem explicação, assim, a gente, eu sempre falo, as pessoas que ouvem a história da gente por várias e várias vezes, eu nunca tive problema em contar a minha história, em falar, já fui convidada várias vezes, assim, né, pra contar, pra conversar com outras mulheres. Mas tem gente que olha pra gente, assim, com aquela cara de dor mesmo, E de dó. de dó, mas assim, não é isso que a gente sente. Não. Eu não me senti fragilizada e assim, tipo, caída em momento nenhum, sabe? Eu assim, claro, logo os dias seguintes da quimioterapia, a gente se sente ruim, tem os efeitos, né? Assim, os efeitos colaterais que a quimio traz. Mas assim, aquela coisa de eu me sentir, por exemplo, coitada, assim, Se colocar sofrida. no lugar da vítima. Não, e nunca gostei também, assim, de ver. Por isso, que nós já vamos chegar nesse assunto, a questão da peruca, que eu sempre usei. Eu não conseguia sair um dia só que eu fui no mercado com a minha mãe e eu saí com o lenço. Porque daí aquela peruca me incomodou, assim. Foi nos dias que, logo que eu fiz acho que foi na segunda ou na terceira sessão da quimio vermelha, aqueles dias que teu couro cabeludo fica dolorido, sabe? Sei. Até a peruca me incomodava. Então eu falei, vou colocar o lenço, né? E a mãe falou que tinha que ir no mercado, então eu falei, eu vou junto. Meu, Carol do céu. Assim, sabe os olhares das pessoas, assim, e que passavam, e daí a pouco passavam de novo pra te olhar? Meu, eu falei, não quero isso pra mim. Não quero ser referência nisso, sabe? Não sei, não me sentia bem. Atrair olhares. Isso, de uma maneira dó. assim, dó. E aí eu colocava minha peruca, e assim, muita gente até falava pra mim, nossa, gente, mas teus cabelos nem caiu, né? Não, caiu sim, daí eu mostrava que tava com a peruca. Mas é isso, né? Porque assim, a gente fala olhar de dó, porque as pessoas acabam, né, olhando e surgem aqueles comentários, né? Nossa, mas tão nova. Tão nova, Passando por mesmo. isso, né? A gente sabe Sim. hoje que não tem idade. Não, né? Imagina, a minha época que já fazem 11 anos, né? Já era... Até que 11 anos atrás era assim, algo mais raro, né? Tipo, meu Deus, eu só tinha 25 anos na época. Então era algo assim, né? Era uma novidade. E no entanto que, assim, a equipe que me acompanhou, os médicos foram muito atenciosos e, assim, bem cuidadosos em todos os sentidos, porque eles falaram, não é comum acontecer isso com essa idade, né? Mas o que é pra gente passar, não tem. Ninguém passa pela gente, né? E aí, Carol, o diagnóstico você recebeu e qual que era o tipo, assim, agora vamos entrar um pouco na parte técnica, né? Qual que era o tipo do teu tumor? Então, Foi na mama direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda, a minha também. Uhum. Então, assim, acho que entre os mais comuns, né, os tumores por receptor negativo, né? Uhum. Mas o meu não, ele foi um triplo negativo. Exatamente como o meu. Que era mais raro ainda. Isso aí. Até quando a gente recebeu o resultado, né, dos exames, o doutor falou, bah, é um triplo negativo. Eu falei, tá, o que significa isso? Eu pensei, opa, é bom, né? Triplo negativo, tá tudo negativo? Ele falou, é um dos mais agressivos. Se não o mais agressivo. Eu falei, E aí, né? Vem tudo. Porque daí, assim, não era responsivo a nenhum tipo de hormônio. Era a medicação em si para tratamento também era algo mais delicado, né? Então, lá estávamos nós, né, Carol? É isso aí. Mas olha... Aí você fez cirurgia? Primeiro de tudo, você fez cirurgia? Fiz. Antes de iniciar a quimio? Antes de iniciar a quimio, eu passei por, né, outros profissionais, porque tem ali... né, cada profissional tem uma forma de... Eu também passei por vários. Isso. Né, se isso ia mudar o resultado final, não sei, né? Sim. Porque a gente não entende muito, mas... teve um que me indicou primeiro a quimioterapia, depois a retirada bilateral das mamas. E já
outros médicos que indicaram então a cirurgia, primeiramente, depois a quimioterapia e a rádio, né? E a cirurgia mais conservadora, né? Que então você retira um nódulo, um pouco mais do que um nódulo, né? E foi essa, de 2021 foi essa. Ah, legal. Eu na época, então, também passei por vários, alguns com a mesma ideia. Primeiro quimioterapia, depois a retirada, depois, né? Outros já falaram para fazer primeiro de tudo a retirada das mamas, para depois o tratamento. E eu, né? A gente vai no que a gente confia e se sente mais segura, Isso, né? é importante. E na época eu me senti mais segura em retirar primeiro. Eu pensei, né? Na minha consciência leiga, de certa forma. Pensei, acho que eu vou primeiro tirar o que tá aí ocasionando para depois tratar se restar alguma coisa. E foi o que eu fiz. Mas eu optei já no início em tirar toda a glândula mamária. Então eu fiz uma mastectomia radical. Só da mama esquerda. Até então, a mama direita, né, não tinha nada, tava tudo bem, então não mexi. Não precisei fazer o esvaziamento axilar, porque daí não tava, né, não tinha contaminação. Sim. Foi feito o teste sentinela na cirurgia mesmo, mas não precisou. Então só retirei toda a glândula mamária e na mesma cirurgia pude fazer a reconstrução. Entrei pro centro cirúrgico não sabendo, né? O doutor, eu lembro que ele me explicou muito bem, falou, Gi, mantenha calma, se a gente talvez não conseguir preservar a auréola, mamilo, pele, a gente vai retirar tudo que der, e aí depois é uma outra história pra gente reconstruir tua mama. Tá bom, entrei. Quando eu saí do centro cirúrgico, assim, que eu olhei que eu tinha um volume aqui, eu falei, oi, deu certo, né? Então deu pra reconstruir já na mesma cirurgia. Então eles retiraram toda a glândula mamária, colocaram silicone. E ele preservou a auréola, mamilo também. Então, né? Eu já tinha prótese, então foi feita cirurgia e também foi feita a parte, né? Nós precisamos fazer a troca a substituição da prótese. Das duas. Das duas, daí. Isso mesmo, o câncer sendo uma só. Mas a importância daí, que nem você falou, a gente quer que tire ela, né? Nossa, eu queria tirar. Acho que, assim, é aquela coisa de 80% da cura tá na mente, tá, né? na mente. Só de você saber que aquele negócio não tá ali, isso. Eu já me sentia curada. Justamente. Tirou. A minha mãe falava, pronto, agora tirou. Não tem mais nada aí. E não tinha. Justamente. Porque eu fiz os exames, né? Porque era aquela ansiedade, será que tinha metástase, será que não? E graças a Deus não tinha metástase, né? No entanto que nem na axila não tinha chegado ainda. Então, meu Deus, eu depois da cirurgia, assim, eu me senti limpa. Eu acho que isso é bem importante, né? Claro, tem um caminho, né? Que envolve ali todo o tratamento, é um processo, mas, poxa, você retirou tudo aquilo. Tá pronto. Você precisa se sentir curada, entende? Isso. Você, né? Só que aí entra a parte do cabelo. Sim, né? E eu, assim, até tinha um fio de esperança que eu não iria precisar fazer químio, que eu não iria perder os cabelos, sabe? Aquela coisa assim, vai relutando contra algo que você sabe que é certo, mas que, né? E aí o doutor falou, não, a quimioterapia, por conta da idade, né, também eu era muito jovem, ele falou, se você com uma idade dessa já teve um câncer nessa magnitude, nós não podemos deixar passar, a gente vai fazer quimioterapia. Aí eu só não precisei fazer rádio, porque como eu retirei toda a glândula, ele falou, não, então a rádio não precisa, mas a quimioterapia sim. Você fez rádio? Fiz 30 rádios. É que você não retirou toda, né, a glândula, você só tirou o quadrante. Em 2021. Isso. Então, e tu não tinha metástases também? Não esvaziou assim? Não, foi retirado o linfonodo sentinela para examinação, mas também veio com resultado negativo. Ai, que bom, né? Alívio. Isso aí. E aí, tudo certo. Então, aí você começou a quimio já, logo um tempinho depois. Eu comecei a quimio, acho que deu 26 dias de pós-cirúrgico, já iniciei a quimioterapia. Eu demorei um pouquinho porque eu não tinha filhos, né? E aí, quando eu recebi o diagnóstico, o doutor falou, calma que, né, como eu falei, talvez você não sabemos se você vai poder ter ou não. E aí, ele me sugeriu, logo depois da cirurgia, que eu fizesse a coleta de óvulos. Ele falou, já que você tem tanto desejo de ter filhos, então, para talvez, assim, né, no futuro, um possível problema, você tem os óvulos congelados. E aí foi o que eu fiz. Então, eu fiz cirurgia 13 de fevereiro,
No dia 27 de fevereiro eu coletei óvulos. Nossa, daí tive muita complicação depois da coleta de óvulos. Eu falei, gente, né, não chegava já todo o trabalho do câncer. Eu tive algo muito raro também, né, porque eu acho que a gente é rara, né, eu falo que tudo que é pra acontecer, acontece com a gente. Tudo de mais raro. Eu tive a síndrome da hiperestimulação ovariana, que é... Porque assim, como eu não tinha problema com fertilização, né, com ovulação, eu tomei mesmo assim uma medicação controlada para ovular um pouquinho para poder fazer a coleta, né, dos óvulos. E aí, quando eu parei de tomar a medicação, daí coletei óvulos, foi um sucesso. Nossa, coletei 50 e poucos óvulos, assim. Então a doutora até brincou, saiu se limpando, assim, do centro cirúrgico, né? Ela falou, tinha muito óvulo aí e tal. Beleza, 10. Mas o meu organismo não entendeu que eu tinha parado de tomar a medicação. E continuou ovulando. E aí se passaram 10 dias e eu tava ovulando. E os meus ovários do tamanho... Bom, a minha ginecologista falou que eles estavam 11 vezes maiores do que o normal. Então, pensa, né? No entanto que quando eu consultei, ela falou assim, meu Deus, calma, você não vai nem sair daqui. Eu vou te colocar numa cadeira de rodas, nós vamos atravessar a rua. Eu tava no consultório dela e do outro médico que me avaliou. A gente atravessou a rua para chegar na policlínica aqui em Pato Branco de cadeira de roda, porque eu não podia me mexer, porque a qualquer momento o meu ovário poderia estourar, né? Explodir. E aí, meu Deus, mais uma semana internada, daí tive, de tão inchado que os meus ovários estavam, comprimi o rim, comprimi o bexiga, daí os meus rins estavam paralisando, eu tive quase que fazer uma sessão de hemodiálise. Não, assim, ó, Carol... Foram dias tensos, assim, recém-operada da mama esquerda ali, recuperando e esperando pra fazer químio, né? Então, fiquei uma semana internada ali, mas daí, graças ao bom Deus, meus rins funcionaram com a medicação, não precisei fazer, porque eu já tava com uma sessão de hemodiálise marcada. Sim. Porque a creatinina tava lá em cima. Mas daí não precisou. Aí, né, depois que recuperei, daí dia 23 de março de 2012, eu fiz a primeira químio. Então, demorei um pouquinho, mas, né, chegou a vez. Eu fiz 26 dias, acho que deu depois da cirurgia, já fiz. Já sabendo, né, que ia cair cabelo, enfim. Sim, tu fez quantas sessões da vermelha? 6. Uhum. E depois fez brancas também? Só vermelha. Só 6 vermelhas. Ah, legal. Eu fiz 4 vermelhas e 4 brancas. Só as vermelhas. E aí, caiu meu cabelo. Quantos dias depois? Eu acho que deu uns 15 dias depois. Eu não me atento muito a datas, assim, mas eu acho que foi isso. Mas, uma semana depois da quimio, eu contaminei pra Covid. Não acredito. É que tu pegou bem pandemia, né, Carol? Bem no auge da pandemia. Então, contaminei. Lá em casa, meu marido, meu esposo, meu filho, não. Então, eu fiquei isolada, né, no quarto. E daí, recém-feito químio? Recém-feito. Tanto que eu amanheci com febre e eu achei que era da um químio. sintoma da químio. Porque pode dar. Não era. Não é possível. Aí tive todos os sintomas possíveis. Né? Fiquei sob monitoração de profissionais de forma online e tal. Não, e assim, a gente já tá com a imunidade fragilizadíssima, né? Por conta da químio. E o Covid? Isso. Aí foi no penúltimo dia do isolamento, se eu não me engano. Eu fui tomar banho. E aí caiu meu cabelo. Nossa. Aí eu já não podia abraçar ninguém. Aí esse dia foi terrível. Meu Deus, Carol, não consigo nem pensar. Porque eu já a minha cabeça já estava programada para aquilo. Certo. Tava tudo bem pra você. Eu já sabia que ia cair meu cabelo. E eu achava que, né, eu tinha controle sobre isso. De novo. E não, na verdade a gente não tem controle sobre essas emoções. É muito desesperador. Sim, são emoções uma intensidade muito grande, né? Muito. Porque a sensação era de que tinha um pedaço de pano molhado deslizando sobre o meu corpo, assim, quando eu olho aquele maço de cabelo. E aí eu chorei muito. E não podia abraçar ninguém. Nem meu filho, nem meu marido. Não podia. Caramba. E aí, nesse momento, foi assustador, porque acho que foi a primeira vez que eu me deparei de frente com a morte mesmo, entende?
porque a sensação era essa, era de que um pedaço de mim estava indo pro ralo. Meu Deus. E que a minha mente, olha como a mente da gente, ela sabota mesmo, né? Sim. Porque na hora eu pensei assim, cara, tipo, tô morrendo. Mas na hora eu virei a chave. Eu falei assim, não tô, eu não tenho mais isso. E já tirei? Eu já sabia, né? Eu já sabia que isso ia acontecer. E já fiz virar a chave. Nossa. Porque senão pega valendo. Claro, e aí você cai mesmo, né? Saí do banho, chorando, já tava mais calma. Aí meu marido até falou, a gente já sabia que isso ia acontecer, fica calma, distante. Meu Deus, Carol, eu não sei se eu ia. Social chorando, explicar o que estava acontecendo. E assim, naquele momento não existe palavra De conforto. Vai Não passar. A gente sabe que vai passar. O cabelo vai nascer. A gente sabe que o cabelo vai, mas não é sobre isso. Não. É sobre você não se reconhecer. Você olha pro espelho e quem que é aquela ali? Quem é? Olha como eu estou. Eu, assim, foram poucas as vezes que eu me olhei, que eu me deparei comigo sem maquiagem, nada, porque eu gostava, assim, depois que, né, que caiu todo o cabelo e tal, eu nunca fiquei sem maquiagem. Eu sempre passava, a sobrancelha caiu, os cílios caíram, mas eu passava um delineado, eu pintava a sobrancelha, passava batom, queria me ajeitar. E assim, foram pouquíssimas as vezes que eu me olhei no espelho e assim, eu não conseguia me olhar no espelho. Não me reconhecia, como você falou, não tem, assim, era algo que pra mim era a cara da doença. Eu me sentia, naquelas horas eu me sentia fragilizada, sabe? Me sentia diferente, me sentia ruim, me sentia horrível, doente. Então pra mim não era legal, eu não procurava o espelho. Então eu só... No entanto que eu dormia, tirava a minha peruca, colocava do lado da cabeceira da cama. À noite, assim, depois que o meu marido já tinha dormido também. As primeiras noites eu dormi com a peruca. Acordava tudo amacetada de manhã, mas dormia com a peruca. As próximas, aí quando ele dormia, eu tirava, colocava do lado da cabeceira da cama, mas antes dele acordar eu já colocava de novo. E eu só levantava da cama com a peruca. Eu não conseguia me olhar, não conseguia, assim, que as pessoas me enxergassem assim, sabe? E a gente fala, né? Nós estávamos conversando antes, inclusive, né? Que é sobre a gente, né? Sim. É tudo sobre a gente, Tudo. porque os homens, eles nem dão bola pra isso. Não, assim, ó. Até hoje o Fernando fala, meu Deus, Gi, não consigo entender por que assim, sabe? Porque tá tudo bem, não era a tua peruca que ia te mudar, não era a tua peruca que ia te transformar, é a tua essência, é por isso. E eu cheguei a falar pra ele, não sei se você não também... foi pelo seu cabelo que ele se apaixonou. Claro, né? E assim, ó, logo no começo, Carol, quando eu descobri, alguns dias depois, que daí começaram a vir os resultados, né, dos exames, e aí eu comecei a enxergar qual seria o que eu precisaria fazer, então, cirurgia, tratamento e tal. Um dia, numa conversa, eu falei pra ele, viu, você não é obrigado a ficar comigo. Você é novo, a gente faz só 2 anos que nós casamos, né? Eu não sei como vai ser a minha vida daqui pra frente. Não sei como que eu vou ser, como que vou estar, como que eu vou ficar. Então, fica bem à vontade, falei pra ele, né? Porque você não é obrigado a isso. Meu Deus, Carol, eu quase apanhei. No bom sentido, assim. Ele falou, para com essa conversa, não quero ver isso. Mas assim, eu me senti, poxa, né, vou acabar com a vida dele também. Não, mas viu como era sobre a sua dor? É tudo sobre você. Isso. Mas é outros termos, né? Mas os caras são foda demais, né? Sim. Aguentar. Porque que nem você falou, é uma escolha. É uma escolha. Eu falei pra ele, é uma escolha. E assim, né, com você tá tudo bem, né? Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você quer ter filhos. E talvez eu não possa ter. E você sabe que mais de 80% de mulheres que recebem o diagnóstico de câncer, elas são abandonadas pelo companheiro? Sim, muitas. Eu, inclusive, na minha trajetória, ali logo depois, algum tempo, eu conheci muitas mulheres que os maridos abandonaram. Assim, abandonaram. Tem muitas situações, né? Às vezes, uma delas também é por não saber como lidar com a dor. Sim. Então,
nessa de não saber como lidar com a sua dor, ele tende a se afastar, né? Tentando não prejudicar, não trazer talvez, mais sofrimento, ou né? É complicado. É complicado porque é muito pessoal, né? E assim, a gente tem um privilégio, eu sempre falo, né? Independente, a gente tem essas brigas ainda, mas eu sempre falo pro Fer, olha, eu sou muito grata e ele abraçou a causa de uma maneira, Carol, assim, hoje se tu conversar com ele sobre o que você quiser saber sobre câncer de mama, ele sabe. Ele sabe. E é um crescimento mútuo, né? Mútuo, Ele estudou muito, ele era parceiro em tudo, ele foi em todas as sessões de químio, ele acompanhou tudo, ele não faltava em nada, assim. A minha família toda, né? No entanto que quando a gente chegava nos consultórios médicos, sempre tinha 4 cadeiras na frente da mesa do médico. Até um dia a gente foi, só eu e meu marido, e o médico falou, mas cadê o resto? Porque eles iam, assim, todo mundo... eu falo que esse calor humano, né, esse aconchego que a gente tem com as pessoas da casa da gente, independente se é pai, se é mãe, se é tio, como faz bem, né? Eu tive uma tia que cortou os cabelos também. Ela não raspou, mas ela cortou Chanel aqui e me doou os cabelos dela. Ai, querida, pra mim fazer mega depois. A forma dela expressar essa sensibilidade. Sim, então isso nos fortalecia, né? Eu falo assim que, nossa, isso pra mim foi algo que me impulsionava, né? Eu falei, meu Deus, quanta gente se movimentando, né? Se mobilizando, e gente fazendo oração, e era mensagem. Eu falei, meu Deus. É como você falou da história do teu filho. Eu precisava cumprir com aquela promessa que você tinha feito pra ele, né? Você tem que se agarrar em algo, entende? Isso. Você tem que ter um motivo, né? Tanto que assim, eu tenho uma baita de uma história de vida dolorosa, sofrida, como todo mundo tem. Sim. O seu probleminha e o seu lado ruim. Mas eu precisava, entende? Durante muito tempo eu rejeitei a vida. Sério? Né? E quando eu me deparei de frente com isso, eu falei assim, Deus, tipo, eu quero viver. E daí eu mesmo me perguntei, falei, eu quero viver, mas como? 36 anos, né? 36 anos da sua vida, né? Você não viveu? Não é bastante tempo? E agora você quer viver? Precisou todo esse tempo? Precisou todo esse tempo? Sim. E aí eu prometi, não, se desse, eu vou viver, sabe? Daí Sim, vamos aproveitar o dia a dia, sem ansiedade. Tanto que eu não tenho mais ansiedade. A gente aprende, assim... você aproveita tanto o momento, hoje, que... E eu, até mesmo no tratamento, eu procurei levar um dia de cada vez, assim. Pensava assim, os dias ruins vão ter que passar, se eu não estiver bem, né? Os dias bons também. Então, não adiantava eu ficar cabisbaixa, triste, até porque melancólica. Não são todos os dias ruins. Não, as pessoas assim tem muito... Tem os dias que, por favor... Tem, que você pensava... Mas tem os dias que a gente levanta bem e... Vida normal. Vida normal, faz o que tem que ser feito. Porque se você ficar esperando você estar bem ou terminar o tratamento, ganhar alta. Né? A alta hoje é 5, 10 anos. 5, 10 anos. Na verdade, a gente... Talvez essa alta nunca chegue. Isso, eu ia falar. Talvez eu acho que a gente talvez nunca ganhe uma alta total. Porque a gente vive fazendo acompanhamento, né? Isso. Hoje eu já não faço acompanhamento assim, a cada 3 meses, a cada 4 meses, que nem eu fazia nos primeiros 5 anos. Mas a cada 6 meses, 8 meses, eu fico, né? Vou lá, faço acompanhamento. Você também. E continuando, né? As nossas histórias. Depois do término das quimioterapias tuas, tudo certo. Tudo certo. Continuei ali nos dias bons, nos dias que eu estava bem. Eu fazia as minhas atividades físicas, eu continuei correndo. Daquele jeito, eu perdi peso, eu fiquei, sim, bem debilitada. Quando você fazia quimio, você perdeu peso? Perdi. Olha, algo diferente, então, porque eu ganhei peso durante a quimio. Eu perdi peso, mas assim, eu restringia bastante a minha alimentação. Olha só o erro, isso é um erro, né? Eu não tinha um acompanhamento especializado de uma nutricionista oncológica, certo? Então, assim, eu pensava que restringindo um pouco, porque daí eu tinha medo de ganhar peso, de inchar muito devido aos corticoides. Sim, por isso que eu enchei. Eu enchei 12 quilos, Carol.
Aí eu restringi um pouco. E daí tem a questão também que a gente se torna um pouco mais seletiva. Né? Que nem tudo a gente aceita também, né? Teve ali uns dias, na penúltima quimioterapia, que eu fiquei mais de 10 dias com diarreia. Então, tava entrando no quadro de desidratação, assim, bem significativo. Aí quase internei, né? Não precisou. E daí, sequência. Aí depois fiz as rádios, fiz 30 rádios, fazendo minhas atividades. Aí quando bati o sininho da rádio, foi uma alegria, né? Ai, porque daí eu pensei assim, aí eu tinha uma vontade de correr uma meia maratona, né? 21 Nossa! Porque eu já vinha me preparando desde final de 2019, começo de 2020, quando começou a pandemia. Sim. Comecei a treinar. E aí parou tudo, né? Sim, fechou. Foi o ano. Aí 2021, pensei, agora vai, né? Comecei e tal. Daí recebi o diagnóstico, daí para tudo. Então eu tinha muito, sabe? Eu tinha que fazer dar certo porque eu tinha prometido pro meu filho. E eu queria correr uma meia, né? Então quando terminou as rádios, eu, agora sim, agora vamos dar foco na academia, né? Ganhar peso, porque o foco é a meia maratona. E daí foi. E deu certo. Deu super certo. E foi em Porto Alegre, no Dia dos Namorados, a gente comemorou lá. Nossa, que legal, Carol. Tipo, né, assim, pra né? fechar de ouro. Ai, que legal. Isso foi em 2022 daí? Não, isso foi 21. Foi em 2022, né? Foi junho de 2022. O ano passado. Dia 12 de junho de 2022. Nossa, que legal. Aí sim, né? Foi aliviando. E aí, tocando pra frente. Claro. Isso que é bom, assim, a gente ter um foco, né? Ter algo pra ir buscar, porque aí você... não que você esqueça do momento, do presente, né? Mas é algo que te faz você enxergar além, né? Assim, você tem... E o meu objetivo era, eu preciso ficar boa porque eu quero ser mãe. Eu vou ser mãe, né? E aí foi assim, eu me focava. Isso aqui foi um momento difícil, porque na época que logo que eu terminei o tratamento, assim, a maioria dos nossos amigos, do nosso círculo de amizade, estavam recém-casados e estavam tendo filhos. Todos. Então, esse mês a fulana tá grávida, mês que vem era a ciclana, né? Todo mundo grávida. E aí? E eu não. Não gerava aqueles questionamentos do pessoal, né? Mas você vai poder engravidar? Todo mundo, né? Pergunta. Mas assim, daí como é que vai ser? Tu vai poder engravidar? Não sei, eu falava, não sei, né? E em relação à mama? A amamentação? Antes... A cirurgia, assim, o questionamento do pessoal, não havia? Não, assim, as pessoas ficavam um pouco acanhadas de perguntar sobre, né? Mas como é que... Assim, os mais próximos só, né? Ou só quando chegava muito próximo, se a gente entrava num assunto mais, que as pessoas perguntavam, né? Mas como que foi, né? Mas e daí, assim, sabe? Quando olhava pra você, olhava pra... né? Mas aí depois, com o tempo que eu fui contando aquela bem corajosa, ousada, assim, mas você tem que te retirar toda a mama. Mas você não tem mama, então? Né? Mas assim, eu não tive problema até com essas perguntas assim, mais, sabe, indiscretas, não. Assim, as pessoas que se aproximavam, ou porque já eram mais próximas, assim, né? E eu sempre falei abertamente também. Então eu acho que, né, se ficaram com curiosidades, mas pelo menos não veio até minha curiosidade. E só que um ano depois, Carol, em 2013, eu, um dia, da mesma forma, tomando banho e tal, passei o sabonete e senti algo na mama direita. Falei, não, era janeiro de 2013. Comentei com meu marido, ele falou, não, isso aí não é nada. Falei, meu Deus, mas era o mesmo jeito, do mesmo lado, do outro lado, só que né, no mesmo lugar. Ai, Jesus. Aí tá, daí marquei consulta, fui consultar. Fiz primeiro de tudo ultrassom, mas aí o resultado do ultrassom já veio diferente também. E assim, o nódulo da mama esquerda, ele era igual uma ervilha, bem durinho. Se eu erguia o braço, eu conseguia pegar ele bem certinho, ali, intacto, duro. O da mama direita, não. Quando eu erguia o braço, eu perdia ele, sabe? Eu tentava procurar, tentava encontrar, não, perdi. Aí fiz os exames e tudo, e aí veio o diagnóstico que não, realmente não era um fibroadenoma.
Sim. Que aí o doutor brincou e falou, olha, era isso aí que você deveria ter tido na mão esquerda. Que é algo comum de acontecer com as mulheres da tua idade. Aí ele falou, ó, a gente não precisa tirar, mas a gente pode acompanhar. Mas se você quiser tirar, eu falei, eu quero tirar. Eu não quero ficar com isso. E aí, 1 ano depois, eu passei novamente para o processo cirúrgico. Daí eu fiz a retirada, fiz a mastectomia da outra mama também. Resolvi não ficar, total. Então, hoje eu não tenho glândulas mamárias, né? Mas eu só tenho silicone. Mas, assim, né? Tô livre. Mas na hora que você presenciou isso, você já pensou? Meu Deus, com certeza. Eu falei, Deus, de novo não. Por quê? Não, você não tá fazendo isso comigo de novo. Tudo de novo, eu já comecei a pensar, sabe? Vou ter que passar por tudo de novo. Por quê? Por quê? Aí começa aquelas perguntas, aquelas incertezas, aquela descrença em tudo, em revolta, em pensar, mas não pode que isso tá aí comigo de novo. Aí as coisas vão aliviando e você vai vendo, né? Assim, é o momento, né? Aquela explosão, assim, tipo uma bomba relógio. Depois você pensa, opa, calma que talvez, né? É pra mim e o que eu tenho que passar, ninguém vai passar por mim, não adianta, né? É isso, às vezes essas situações também, elas servem pra provar a nossa fé. Isso, pra nos testar de alguma forma, eu não sei, né? Hoje eu penso assim, hoje nas minhas conversas com Deus, eu só falo assim, Deus, eu aceito tudo que você tem pra mim. Porque não adianta a gente lutar, né? Não adianta a gente espernear, que não vai mudar. Então, o que é pra vir pra mim, eu vou aceitar. E eu confio. E às vezes você precisa disso. Já vamos chegar, né, em algo que eu quero falar. Mas às vezes a gente precisa disso pra que a gente se mobilize de alguma forma, não sei, às vezes você tá numa situação tão estagnada, tão confortável de vida e que não sei, que precisa que aconteça algo para que você tome posse, entende? Isso, para que seja um chacoalhão para você dizer, opa, é pra mim. Acorda pra vir, né? E aí, então, assim, sabe, dessa forma, eu tive que, né, de novo, me buscar forças pra daí, até você saber aquela questão da ansiedade, e até você saber realmente o que era, e o que tinha que fazer e tal, mas aí depois foi aliviando, né? Aí quando deu mais ou menos 4 anos deu, que eu usava o DIU de cobre, porque, né, durante todo o tratamento da quimio, eu não podia com hormônios nenhum. E aí o médico falou, não, vamos colocar o DIU de cobre para evitar qualquer possível, né, gravidez. Embora a gente fique num momento tão fragilizado, né, que você não tem nem cabeça para outras coisas, né. Aí, só que o DIU de cobre para mim fez muito, não era legal. Eu tinha um fluxo menstrual muito grande, muito intenso, e eu tinha muita cólica. Até que daí, numa das consultas, quando já faziam 4 anos, eu falei pro médico, falei, doutor, eu não aguento mais o DIU. Ele falou, tá, quanto tempo faz mesmo que você fez o tratamento? Ele foi olhando as coisas. Eu falei, acho que já vai fazer 4 anos. Tinha feito 4 anos, porque era em março. Tinha feito não tinha feito 4 anos do término do tratamento. Mas já tinha feito 4 anos que eu tinha descoberto, né, e começado tudo. Eu falei, não, agora já dá pra começar. Pode tirar se você quiser, se tá te incomodando. E começa a se organizar, então, pra você ver, pra você tentar. Ele falou, se você tem muito desejo mesmo de ser mãe pra tentar uma possível gravidez, se não, daí você tem os óvulos congelados, né? Meu Deus, vim pra casa assim, pulando, saltitando, né? Cheguei aqui e falei, doutor, preciso tirar o DIU, não aguento mais isso aí. Ele falou, tá, vamos tirar hoje. Eu falei, hoje? Saí da consulta já sem o DIU. E aí, isso era março, né? Em junho eu já tava grávida. Foi muito rápido, Carol, assim, sem a gente nem sonhar, sem a gente nem imaginar. No entanto que quando o meu fluxo menstrual sempre foi muito regulado daí, né? Eu menstruei normal em abril, menstruei em maio, menstruei em julho. Em julho eu já não menstruei. Falei, meu Deus, tirei o DIU, será que mexeu com alguma coisa? E a primeira coisa que a gente pensa é, alguma coisa tá errado aí, né? Assim, você não pensa numa algo positivo pro corpo, né? Qualquer coisa que você se enxerga, você já pensa, ih, que é isso, né? E aí, meu Deus, daí eu lembro que eu trabalhava em Bom Sucesso e a Ana, que é uma farmacêutica, assim, que foi incrível pra mim. Eu cheguei pra ela e falei, Ana, eu não sei, mas minha menstruação atrasou, será que tem algum problema com o DIU que eu tirei?
Sim, ela falou, você deve estar grávida, você tá com cara de grávida. Eu falei, não, bem capaz, não posso. Vamos vir aqui que eu já vou coletar teu sangue e nós vamos fazer um teste. Eu falei, não, nem pensar, não quero. Gente, pois ela me convenceu, a gente coletou o sangue, era umas 10h30 da manhã. Quando era 1 da tarde, ela já me ligou. Você tá grávida? Eu falei, meu Deus. E assim, aí era, como é que eu vou contar pro pai e pra mãe? Não, mas pro meu médico. Falei, meu Deus, né? Como que eu vou contar pro meu médico? Não era mais aquela história de adolescente, né? Que, ai, o pai e a mãe, né? Era a história do médico mesmo. Eu falei, como é que o médico vai receber essa notícia que eu tô grávida, né? Mas aí foi muito, muito tranquilo, assim, a gestação foi tranquila. Nossa, né? Foi um sonho daí, a concretização de todo o sonho daí. Sabe quando parece que realmente eu me sentia curada, me sentia limpa, né? Encerrou o ciclo. Encerrou o ciclo e agora começa uma nova história, né? Pra novo. Isso aí, assim. Então aquilo pra mim era aquela preocupação de todo mundo ao redor, porque daí eu não ia amamentar, né? Não tinha glândula mamária. Como é que ela vai ser? E vai caminhar pra psicóloga e não sei o que. Eu falei, gente, tá tudo bem. Eu não quero. Era só aquilo que você precisava. Não, eu vou dar mamadeira e elas vão ser muito saudáveis, tá tudo bem. E pra mim nunca foi um problema. Nunca foi, assim. Eu nunca me senti ruim por não amamentar. Nada. Porque eu sabia que não era, que a partir do que eu já tinha passado, era assim que seria. E tava tudo bem pra mim, né? Sim. Então foi bem... Nossa, foi muito bom. E daí, claro, daí depois foi como que diz? Uma surpresa em cima da outra, porque a Helena nasceu em abril do ano de 2016. Em julho de 2016 eu tava grávida de novo. E aí? E aí foi de novo. Aí a Heloísa nasceu em março de 2017. Hoje elas têm 11 meses. Hoje, né? Elas têm 11 meses de diferença. Bem pertinho a idade. Mas assim, super realizou meu sonho. Aí, claro, daí freiei, né? Falei, meu Deus, calma, eu sou fértil, então vamos com calma. Não cheguei muito perto. Não, mas assim, ó, saia de perto porque... Mas assim, né, foi muito boa. Falei, Deus, assim, foi tão generoso, né, que parece assim que depois de toda a tempestade, ele me derramou baldes de bênçãos, né? Você comentou alguma coisa, né, ali na questão do DIU de cobre, né? Você falou assim, também passando por esse momento difícil, a gente não tem nem cabeça para isso, se remetendo a relações sexuais. A relações com... Isso. Isso é um assunto muito interessante. Claro. Por quê? Porque é um assunto que todo mundo quer saber. Como que é. Mas ninguém tem coragem de perguntar a respeito. Mas é uma fase importante também, né? Sim, que também muito é de reconhecimento da intimidade de ambos, né? De ambos. E justamente eu penso que o casal tem que estar muito fortalecido, né? E ter uma maturidade muito grande pra suportar esse momento, né? Porque eu e você, enquanto a gente estava em processo de tratamento, eu não sei você, mas eu não tinha cabeça pra pensar em algo, a um namoro, a ter uma relação. Entanto que eu não tenho vergonha de falar, nós passamos todo o tempo da minha quimioterapia sem ter uma relação sexual. Nós tínhamos muito afeto, muito carinho, a gente dormia abraçadinhos. E ele respeitou esse seu momento. Super respeitou. Ele nunca tentou nada assim, e a gente também nunca nem conversamos sobre. Foi tão automático, sabe? Assim, ele sentia o que você precisava no momento, né? Isso, assim, a gente, né, namorou, mas a gente nunca teve a relação. Eu nunca, assim... Você não se sentia confortável. Não me sentia confortável. E não tinha clima, não sei. Não chegou ao clima pra ter uma relação. E pra gente tava tudo bem. Eu conversei com ele algumas vezes, quando eu vi que passou um mês. Porque o primeiro mês foi tenso, né? Que foi a perda do cabelo, toda aquela coisa. Aí, 21 dias depois, já teve outra químio. Então, a gente voltava da químio um pouco, né, assim, complicados os dias seguintes. E aí a gente tinha poucos dias também que eram dias tranquilos, digamos assim, isso. Né? Aí eu tive algumas aftas na boca. Aí a gente entra na pré-menopausa. Não, se for contar, todo dia tem alguma coisa. Todo dia. Uns calorão, meu Deus, um calor, uma sensação estranha. Daí eu engordei 12 quilos durante a quimioterapia.
eu tinha dor na musculatura, dor no corpo. E você se questionava se isso incomodava ele? Questionava, e conversei algumas vezes com ele, né? E volta e meia eu tocava no assunto, viu? Tu não precisa ficar comigo, tu não precisa aguentar, você tá livre. Toda vez eu levava uma chapuletada, né? Mas assim, eu deixei claro, eu falei, ó, tá tudo bem, se você quiser seguir tua vida, tá tudo bem. Mas, né? Ainda bem que não seguiu, né? Eu pra mim foi mais tranquilo. Eu acredito que sim, sabe? Sim. E aquela coisa, né? Como eu tentei usar peruca, eu não consegui. Né? Até nem falei. Me machucava, enfim, não foi legal. Não, optei pelos turbantes e tava tudo bem. E quando eu, né, podia, ficava sem. Pra mim não era um problema. E eu pensava assim, eu tinha vontade. E assim, né, se não quer olhar, fecha o olho. Isso aí! Então, assim, mas foi uma assim, fase que eu passei muito tranquila, assim. Vocês tiveram relações? Sim, normalmente. Normal. Ai, que bom. E assim, eu acho que isso vem muito de você. Porque você tava pronta, você se entregava, isso. né? E com certeza, como a gente fala, os homens não enxergam os detalhes. Eles respeitam, eles sentem, né? O momento que a gente tá, e eles respeitam muito isso. Claro. Então, isso que eu falo, eles são não, fera assim, demais, né? Só por ter passado isso, né? Tudo isso com a gente. Então, que bom, assim, olha, o teu caso, né, que nem você conseguiu manter. Eu não consegui manter, não tinha clima, a gente não se sentiu, eu acho que eu não me mostrei pronta. E nem ele se sentiria confortável. E talvez querer algo, né, e foi tudo bem. E hoje a gente conversa, né, várias vezes conversamos depois sobre... Que não foi problema. Então, tudo bem. Ele falou, Gia, eu também não tinha nem cabeça, não tinha nem vontade, né? Era um momento diferente na vida, né? Tanto pra ele quanto pra mim. Claro. Então, que bom que o teu foi assim e comigo foi assim e também ficou tudo bem, né? Não, e é sobre cada um. Isso, né? e é isso que é legal, assim, pra cada pessoa é única, por isso que a gente não pode fazer comparações, né? Isso. Claro, você tem que ter as pessoas as quais você vai tirar alguma coisa ter alguma referência, tirar alguma coisa para se inspirar, mas você não pode ficar se comparando, você tem que respeitar o seu momento. O seu momento, é justamente assim. Então, né, se talvez alguém esteja passando por isso, eu acho que é muito do elo, né, e da maturidade do casal, né, do marido compreender a esposa nesse momento e a esposa compreender também, talvez, o marido. Assim como você colocou também a questão do espelho, tá tudo bem. Eu sou leonina, né? O espelho, ele faz parte de mim. Então, não tem como. Ou eu me enxergava de uma forma bonita naquele espelho, ou eu me enxergava. Ai, que bom, Carol. Mas isso que é bom, né? E foi assim. Mas é sobre aquilo, sobre ser única. Ser única, Eu não gostava, né? Como você falou, você tava tudo bem usar os turbantes. Eu não gostava, não conseguia. Me maquiava todo dia, me ajeitava quando eu me sentia pronta, assim, que eu me olhava e tava tudo bem. Então agora eu posso ir, sabe? Mas assim, Deus o livre, se alguém me olhasse meio atravessado, eu já pensava, ai meu Deus, será que tá tudo certo? Será que... Sabe? A primeira vez que eu saí de casa sem turbante, nós fomos no mercado. E aí eu fui, né? Arrumadinha, carequinha. Aí passou uma moça por mim, me olhou, passou. Aí eu comentei com meu marido, falei assim, porque aquela lá passou, só ficou olhando pra mim. E depois eu cheguei em casa e comecei a repensar sobre isso. Eu pensei assim, mas será que ela olhou com um olhar de julgamento ou eu que tô julgando? Isso aí. Né? A forma com que ela me olhou. Né? Porque tava passando por essa dor e tal. Aí eu comecei a rever cada vez, sabe? Será que é isso mesmo, né? Será que é o que eu tô pensando tá certo? Justamente. Eu não tinha essa percepção. Hoje, quando eu vejo alguém, assim, né? Na mesma situação que a gente já passou, eu não tenho esse olhar. E eu penso... Como você falou, será que as pessoas mesmo olhavam com essa cara? Ou às vezes, né, era... Com talvez até olhos. Gostaria... Isso! Será que enxergavam o que eu tava enxergando, né? Isso aí, então... Mas assim, cada um tem uma forma de levar, né? E a gente tem que... Assim, é o que eu pensei. Eu preciso me encontrar...
arrumar uma forma de eu continuar a viver, né? Se vai ser careca, se vai ser com peruca ou não, eu preciso continuar a viver, né? Os dias têm que passar, eu preciso enfrentar tudo isso. E assim, que bom, né, que a gente enfrentou e passou. Inclusive na radioterapia, né? Teve uma paciente, né, que nós nos encontrávamos sempre. Sim, Eu fazia e depois ela fazia, e ela usava turbante. Mas eu usava turbante com enchimento por baixo. Você? Eu colocava um enchimento, aí depois eu colocava o turbante, então ele ficava mais alto, assim. Quem olhava ficava com aquele olhar de questionamento, assim, será que ela tem cabelo? É um estilo ou será que ela tá em tratamento? Que legal, que legal. E nesse dia eu vi ela só com o turbante, assim, então eu tava baixinho, normal. E eu cheguei pra ela e falei assim, você usa sempre o turbante? Ela falou, sim, eu saio sem. Eu falei, gente, mas o teu rosto é tão lindo. Nossa. Se você colocasse um brinco, você gosta de usar maquiagem? Ela falou que ela usava, mas, né, reticência. Eu falei, mas você tem um rosto tão lindo, com um brinco, com um batonzinho. No outro dia, porque nós fazíamos rádio todo dia. No outro dia, ela chegou lá sem turbante. E realmente ela tava muito mais linda. Ai, que legal. E a partir daquele dia ela não usou mais. Nossa! Então você veja o que é um detalhe. Que é um elogio para uma pessoa. Nesse momento, né? Um elogio já é tão bom para alguém que, né, qualquer momento da vida. Imagina num momento desse, né? Que você, assim, entregou tudo. E talvez ela chegou em casa, parece que eu até vejo a cena, né? Ela tirando e se olhando e dizer, poxa, ela tem razão. Né? Porque você também já recebeu algum elogio. Sim. Que daí você pensa, mas será? E daí você chega em casa e vai se olhar mesmo pra ver se é verdade o que a pessoa falou. E daí você enxerga beleza naquilo. É tão bom, né? Bem isso. Então... E naquela época, era o ano que usava aqueles batons vermelhos. Ai! Marsala vermelho. Bem marcado. Eu usava. Aí nós usávamos a máscara quando chegava pra fazer a quimioterapia, então todo mundo de máscara. Só com o olho pintado, que aparecia. Sim. E eu conversando com o senhor e a esposa dele, ele que tava fazendo a quimioterapia, e conversa. E teve uma hora que eu falei, ele não entendeu, e eu baixei a máscara. Quando eu baixei a máscara, que ele viu o batom vermelho, ele fez assim, ó. Que linda que ela é! E eu, uau, nossa, muito obrigada! É tão bom, gente, né? mas olha, elogios são muito importantes. São muito importantes, em qualquer fase da vida. É isso, né? Porque às vezes pensam só nas críticas e esquecem de elogiar. Claro. E é como você falou, e hoje eu vejo assim, Carol, meu Deus, assim, como eu fui, de certa forma, até egoísta, porque... o cabelo é só um detalhe, né? Claro, é a moldura do nosso rosto, é o que embeleza, né? Nos faz nos sentir mais bonitas. Mas a gente tem tantas outras coisas pra gente observar, né? Talvez, olha um batom, você falou, passou um batom vermelho. Eu sou foca em outra coisa, tira o foco do cabelo. Você tirar o foco do cabelo, é isso aí, né? Não que... Mas você coloca o foco em outra coisa. Em outra coisa, né? Justamente. Ai, como é bom, né? Ter essas trocas. Carol, e hoje, como que você tá? Assim, como que você enxerga a Carol que era pra Carol que é hoje? Então. É que o processo não terminou, né? Não, né? Então, seguia eu vivendo. Eu era da história, né? Da história. Sim. Seguia eu vivendo a vida. Aí eu escalei o Pico Paraná. E foi muito mágico, porque eu precisava daquilo, sabe? Aquela visão lá de cima, sabe? Agradecer por tudo que tem dado certo, né? Parece que a gente fica mais perto de Deus, né? Quando a gente tá no alto, assim, né? É isso. Pra cima das nuvens. Isso. E tava tudo bem até chegar maio de 2023. Meu Deus. Maio de 2023. Agora, de novo. 2 dias depois do Dia das Mães, novamente. Então, assim, a mesma data, na frente do espelho, antes do banho, no mesmo lado, na mesma mama. Eu presenciei novamente um nódulo. E aí, tomei banho, né? Pensei, não,
tá da minha brincando cabeça. comigo. Não pode ser. E daí, né, saí, olhei de novo e doideci. E realmente era E nódulo. Era. Aham. Aí marquei consulta, fizemos os exames e era uma recidiva do mesmo tumor. Tá brincando. Agora, fazem poucos meses. Aham, isso aí. Aí eu tive que fazer a retirada da mama total. De toda a mama. E como que foi a retirada, assim? Tava tudo certo? Precisou esvaziar a axila ou não? Fizemos o esvaziamento axilar também. Uhum. Deu negativo, mas, né, Mas fizemos. por uma precaução, né? Olha, Carol, não imaginava, assim, que, né? Sabe, quando você já tava se encaminhando pro final da história, assim, né? Bem isso. Então, E aí agora é tu uma vai situação, precisar passar por novamente tratamento ou não? é uma situação assim, diferente. Sim. É uma sensação diferente, Diferente. né? Por você já meio que saber, né? Já ter passado. Nem por isso menos dolorosa, tá? Claro. Então, porque é que nem você falou, leva muitos questionamentos. Sim. Então, do porquê, né? Foi uma fase da minha vida assim que eu parei e fiz uma reflexão mais a fundo do que eu estou fazendo da vida, o que eu não estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer para tá tendo que vivenciar isso de novo. Sim. Né? Se bem que às vezes também você vai procurar resposta, não vai encontrar nunca, né? Mas eu procurava incansavelmente, né? E dentro dessa história toda, eu direcionei mais a atenção ao que merecia mesmo, que era a família, né? Então, eu nunca tive convivência com meu pai, nunca conheci meu pai. Sério? Então, eu identifiquei que era algo a ser resolvido, que eu não podia tocar a minha vida para frente deixando isso de lado, né? Porque, queira ou não, era 50% da minha história que eu não conhecia, que eu não sabia nada, que eu não sabia nome, que eu não sabia de onde era, onde estava. Nossa, realmente, então, não tem como a gente apagar, né? Não, isso aqui não tem um ex-pai, né? É isso, né? Porque assim, ó, por mais que exista alguém na tua vida que substitua isso, sempre tenha sido referência masculina ali, né, pra ti. Isso. É que nem você falou, não existe substituir o pai, né? Não, né? Então, independente de quem for, né? É o que esteve no momento para gerar a tua vida. Isso, né? É reconhecer isso e ser grato, independente do que ocasionou, né? Porque, a enfim, história, né? Não cabe a nós, porque daí já é um problema da mãe com ele. Isso Tá isso tudo mesmo. Bem. Então, assim, eu não guardava mágoa, mas eu deixava essa história na caixinha do esquecimento, porque pra mim era algo que não precisava trazer à tona, não precisava assim. Não vai mudar nada? Tinha um certo orgulho. Sim. Tinha. Porque eu pensava assim, pá, nunca quis me conhecer. Eu tô aqui. Pois se quiser que venha. Sim. Então eu tava muito decidida. E aí quando eu recebo esse diagnóstico novamente, é aquele momento que você para e pensa assim, que você deixa o orgulho de lado e fala assim, não, eu vou lá resolver essa história, porque senão eu não vou conseguir dar o próximo passo, né? Justamente. E daí é aquela coisa, né, de emoções mal resolvidas dentro da gente, porque o fato de eu achar que tava tudo bem pra mim, né? Mas não estava. Não estava. Lá no íntimo não estava. No íntimo não estava, né? Fica lá na caixinha do inconsciente, apagadinho, né? As memórias ruins, ou enfim, a mistura de emoções, né? Nossa. Que você precisa pegar aquilo e ressignificar, né? Mas aí pra ressignificar tu tem que mexer. E daí pra mexer você tem que se permitir. E dói, né? E cutuca na ferida. E dói. Mas é ali que te transforma. Ai, que legal. Né? Então é assim, é você ter coragem. Isso. Porque eu acho que a vida pede isso mesmo, sabe? Da gente
coragem. Coragem. De viver. Uhum. Tu quer viver? Vai lá resolver as tuas situações. Não teria sentido se as coisas fossem fáceis, né? Hoje a gente pensa assim, se fosse tudo muito fácil, que eu fosse, voltasse, tava tudo bem. É isso. E não tem a ver com conviver, ou então tem a ver com conhecer a tua história. Isso. Saber o que se passou. Compreender. Perdoar. Isso. Tentar enxergar com outros olhos, porque eram outros tempos. Sim, muito, né? Muito além, muito atrás. E eu sempre falo, as histórias sempre têm as duas versões, né? As três versões. A de um, a do outro e a verdadeira. Então, assim, cada um teve os seus motivos e tá tudo bem. Cabe a você só a entender, pode aceitar ou não, mas tá tudo bem, eu reconheço, né? Inclui isso em você. Assim, estamos aqui, eu tô aqui, você tá aí, temos uma nova oportunidade daqui pra frente, e aí? Isso aí. Você se permite? Porque eu tô aberta. Se talvez o outro não se permitir, tá tudo bem, mas a tua parte você fez, né? Você se abriu, se reconheceu. Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim nessa etapa. Que legal. Parar, organizar os pensamentos, ver o que precisa mudar, ou o que eu tenho que fazer. O que você tem que mexer ali e começar a caminhar. E assim, foi a melhor decisão que eu tomei. Que bom. Porque só quando a gente se move dessa forma, a gente tem noção do quanto isso é importante na vida da gente. E que a gente não tem ideia, né? Do tamanho da mudança que isso faz. Né? É isso. Que bom, Carol. E aí, agora assim, eu imagino a leveza que você deve ter sentido e que agora pra até conduzir de novo, né? Porque tu vai ter que fazer tratamento agora? Então aí eu fiz a cirurgia. Aí eu já iniciei as quimioterapias, tem uma semana hoje que eu fiz a primeira aqui. Sério? Sim. Aí são as brancas. Que bom. A gente se refere a vermelha e branca. Vermelha e branca, né? É bom, mas vai cair cabelo. Vai cair? Vai. A branca cai também. Então, é que assim, a gente se refere a branca, mas existem vários protocolos de tratamento, né? De quimioterapia. A combinação, né, delas. Isso. Mas, né, você já está preparada. Não sei se já está preparada. Não sei, é aquela coisa que a gente acha que tá. O meu filho falou essa semana assim, vamos viajar no final do ano, a mãe vai estar carequinha. Então, veja, ele já veio já é outra perspectiva, né? Com outro olhar também, né? Mas com certeza vai tirar de letra, Carol. Assim, a energia que você tem, a forma que você conduz as coisas. E só por esse fato de você ter essa mente aberta pro novo, né? Peraí, mas o que eu preciso, o que eu estou deixando de fazer, talvez... por estar de novo nessa situação, né? Então Então é por aqui o caminho? Beleza, pode vir pancada que eu tô aqui no caminho certo. E olha o egoísmo, né? Tamanho da pessoa. Se a gente pega ali falando de Deus, né? De certa forma ele sabia. Eu tava muito decidida, né? Tipo, eu não vou. Se quiser que venha até mim. Né? Legal. Ele deve ter falado, Carol, você vai ver? Você não vai? Então vamos ver se você não vai. Meu Deus. Por isso que eu falo. Mas a gente tem que rir da situação mesmo, porque olha. Sim. Aí eu fui. Eu não nesse tratamento não tem mais rádio, né? Porque daí como foi retirada a mama toda. Toda a mama. Aí eu cheguei pro meu médico, antes de começar o tratamento, indignada, né? Vai ter que tratar agora, né? A rádio não faz mais, então. Ainda ele falou assim, agora vamos ver se dá uma pausa, né? Com essas corridas. E eu tava treinando pra uma maratona, né? 42 quilômetros. Eu já tinha passado da metade do ciclo de treino. Então, assim, eu descobri em maio, até, né? Saiu todos os exames, já era junho. Enfim, a maratona era em julho, dia 23 de julho. Aí eu pensei, daí o médico ainda me fala isso, né? E agora? Agora que eu vou correr.
Aí fui. Ai, que bom. Se não fosse agora, eu ia quando? Quando? Depois? Já daí, tava né? treinada, não tinha terminado o ciclo, mas né? Fui. Aí fiz a maratona, concluí a maratona. Ai, que Com o legal. câncer. Aí cheguei, corri mais uma prova e daí fui pra cirurgia. Pra cirurgia. Não, é isso aí. Mas assim, não tipo, é agora ele. eu tô pronta. É. Agora Pode vamos. vir, isso aí, né? Mas não é isso que é legal, né, Carol? Não deixar o câncer te derrubar, né? Não. Se surgir novamente, a gente é muito mais do que isso, né? Pra gente derrubar. Quando a gente fala em superação, é isso. Uhum. É você se agarrar em algo que te eleva. Claro. Entende? Seja qualquer coisa que te leve lá em cima, que você consiga se tornar maior do que aquilo que tá tentando te derrubar. Claro. E é isso, eu vejo assim que hoje já as pessoas já estão com a mente um pouco mais aberta. Talvez por conta das pessoas ouvirem mais, né? Ter mais gente falando sobre. Mas até um tempinho atrás, a gente não tinha isso. As pessoas assim, meu Deus, o diagnóstico era a tua sentença de morte. Sentença de morte, isso. Mas o que eu vejo hoje, não sei se você tem observado, é um medo em relação também à realização dos exames. Sim. Né? Porque naquele medo de descobrir algo, prefere não fazer. Fica esperando, aguardando ter alguns sintomas. Uhum. E a gente sabe que às vezes é assintomático. Na maioria das vezes, né, o câncer é muito silencioso. Né? E quando ele traz um sintoma, ele já tá numa fase muito avançada. Isso. A não ser que você tenha muito conhecimento de si mesma, né? Porque na primeira vez em 2021, eu comecei a investigar algo que acontecia comigo, porque eu corria já desde 2019. Uhum. Só que ocorreu algumas situações e eu caí 2 vezes na BR correndo. Por fadiga muscular. E eu me questionava assim, não tinha nada, né? Caí por quê? Eu sentia muita fraqueza. Aí eu comecei a levantar da cama já cansada, parecia que eu tinha trabalhado o dia inteiro. E aí eu comecei a investigar, fazer exames laboratoriais. Aí deu alteração em níveis de vitamina, sabe? E aí começou. Então veja que às vezes ele até o teu corpo dá sinais. Sim, pequenos sinais. Mas com a correria do dia a dia você não você não silencia para prestar atenção nesses sinais. Isso, verdade. E aí quando descobre já tá em graus avançados, né? Que aí, de repente... Por isso que é importante a gente ficar atento aos sinais do nosso corpo, né? Do que a gente... como você falou, olha, caiu por conta, né? Uma simples fadiga. Mas deve ser porque tô com o músculo cansado, né? Mas não, né? Não, que a gente tem que ficar paranoico também, mas né? você voltar a olhar para você mesmo. Isso. Porque assim, se você sabe o que é normal do teu corpo, quando surgir algo um pouquinho diferente fora do normal, você já vai te acender, né? Já vai te colocar em estado de alerta. Claro. Opa, eu não era assim. Isso, né? aí. E autocuidado é isso, né? Autocuidado é você manter a tua saúde em dia. Então, Sim. a tua alimentação, o teu exercício físico. Né? E prestar atenção em si mesmo. A tua saúde mental, né? As tuas questões emocionais. Uhum. Não adianta você ir lá, tá todo dia na academia, cuidar da alimentação, mas você vive sob um nível de estresse altíssimo. Verdade. E hoje a gente sabe muito. Eu lembro até na época que o meu médico falou, olha, 50% que vai fazer é o remédio, né, no teu corpo. Os outros 50% é você, com a tua crença, com a tua fé, com a tua... o teu ânimo, a força de vontade. O teu pensamento positivo, a tua vontade de viver. Porque assim, não adianta a gente colocar a melhor medicação, aquela que vai curar. Se você disser assim, mas não adianta, tô isso, blá, 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 não vai funcionar, porque é a tua mente, é o poder. A gente tem um poder na mente que a gente não imagina, né? A gente faz coisas se a gente quiser. Isso. Mas assim, a gente precisa também querer, né? Então, é isso aí, a gente tem que querer se curar, né? E aí dá tudo certo. Sempre dá. E as questões emocionais que nós colocamos ali, a questão da mente, você reorganizar todas essas emoções dentro de si, porque eu acho importante falar isso, que você não é
o que você passou, ou você não é, o que você viveu. Hoje você não é a tua dor. Isso já passou. Já passou. Né? Você é o que você escolhe daqui pra frente. Isso, Carol. Né? Perfeito. Então, assim, não tem. Se você vive no passado, você não vive nem o presente, nem planeja. Não tem como planejar o futuro. Não, porque você não enxerga pra frente. É como se você se voltasse pra baixo, né? Eu tenho essa visão, assim. Só enxergando o que já foi, ficar remoendo aquilo. Só que o passado, ele só serve de lembrança. Talvez ruim, muito. Sim. Mas para você tocar a tua vida daqui para frente, para você fazer novas escolhas. É sobre isso que eu falo no livro. É sobre como que o amor e um bom tênis, eles te direcionam, né? Te guiam a novas escolhas para você correr a corrida da vida. Né? Porque você não é os rótulos, você não é o que você passou. Nossa. Você é o que você escolhe ser daqui pra frente. Claro, é isso aí, Carol, e é isso que a gente tem que levar, né? E eu acho que essa é uma mensagem, assim, linda que você falou e colocou aqui de uma maneira tão perfeita, justamente, né, pra gente enxergar o que a gente já passou, o nosso passado, tudo que vivenciamos, tudo que, né, as nossas dores, as nossas marcas, para um novo para frente, né? É algo que vai nos transformar mais ainda. Porque se a gente não levar nada de bom das coisas, independente se foram boas ou ruins, do que passou, então a vida perde sentido. Serve estar aqui. Né? Justamente. Ai, que legal, Carol. Assim, eu fiquei muito feliz, né, de você ter aceito esse convite. Acho que nós teríamos mais, nem sei quanto tempo aqui conversando e falando, porque daí vai surgindo assuntos, né? Você viu quantos assuntos legais a gente abordou em todo esse tempo, né, que a gente passou. Tanto pessoal, quanto conjugal, quanto de família, de pai, de mãe, quanto de filhos. Então, assim, a nossa vida não é só o problema, não é só o diagnóstico. Isso. É tudo que envolve, né? A nossa família, são os filhos, é o esposo, a esposa, pais. Meu Deus, quanta coisa que envolve, né? É a nossa crença, é o nosso foco, é o nosso olhar, né? E é isso que a gente tem que levar. Então, né? Pode falar. Não, eu só queria complementar, que eu fiquei muito feliz de conhecer a tua história. Ah, que bom. Porque é isso, né? Sim. Me fala, porque eu sei que você também está escrevendo um livro. Sim. Gi, é isso. Olha, é sobre histórias, é sobre pessoas, é sobre a importância de uma história, né? Esses dias eu me peguei olhando na rua também, cada pessoa, sabe? Eu parei e fiquei olhando, pensando assim, olha a vida acontecendo. Isso, eu já peguei. Cada pessoa dessa tem uma história. Né? O que será que aquela pessoa ali passa ou já passou? Qual será a história dela? Então você veja que toda a história importa. Toda. E as poucas, porque eu não sou palestrante, mas as poucas vezes que eu pude ir dar o meu depoimento, as pessoas têm se identificado muito, né, com a minha história e tido a coragem de levantar e falar, eu tenho uma história semelhante, eu passei por isso, passei por aquilo, e eu nunca tive coragem de falar. Sim. Mas é isso, sabe? A sua história importa. Importa, inspira outras. Inspira. Né? E se você não consegue falar, escrever liberta. Liberta. E tem muito dessas situações que a gente às vezes não consegue verbalizar e a gente consegue externalizar de outra forma, né? Que é escrevendo. Eu acho que é uma terapia, assim, sensacional. Sensacional, né? Porque tu coloca no papel e depois você lê, talvez você ajusta. É o que eu faço hoje. Eu escrevo, por exemplo, um trecho, depois eu volto, releio e de repente lembro de alguma coisa que eu não lembrei naquela hora e vou acrescentando. Por isso que demora tanto. Isso. Né? E talvez seria algo que você coloca ali, nem
você nem Nem teria saberia. coragem ou, né, de colocar em palavras, seja com o terapeuta, né, Com quem o for. profissional. Isso. Então, assim, como é bom, né, a gente ouvir essas histórias. Você falou dessa história aí de olhar para as pessoas, né? E cada um tem uma história. Sabe quando que eu por várias vezes, assim, me pego observando e eu gosto muito e isso me faz muito bem? Por exemplo, numa festa que as pessoas dançam, né? Como a dança faz com que as pessoas esqueçam as coisas ruins. Tu pode perceber que se as pessoas estão dançando, elas não estão ali pensando naquela conta que elas têm que pagar, naquele boleto, ou porque estão obrigada com fulano, ciclano, ou porque eu tenho as roupas para dobrar, para passar. Verdade. A pessoa tá dançando e ela tá numa emoção e numa alegria, e ela canta e ela esquece o mundo. Então, assim, como que é bom também, às vezes, você tentar encontrar algo que te faça sair um pouco dessa coisa, assim, daquela rotina do dia a dia. Ai, mas e amanhã? Amanhã eu tenho isso, tenho aquilo, taranana. Porque a gente vive muito nesse automático, né? No dia a dia. E isso é uma forma de autocuidado. Claro, com certeza. Então, assim, quando a gente fala em autocuidado, não significa que você tem que fazer... você fala em exercício físico. Não significa que você tem que ir à na academia fazer... isso aí. Tem que correr. Não. Eu tinha uma paciente que de tanto que eu batia em cima, assim, da tecla, sabe? Você tem que fazer alguma coisa para amenizar esse estresse. Você tem que fazer alguma coisa. E sabe com o que ela se identificou? Com o polidense. Nossa, olha isso. Isso Trabalha, tudo que trabalha, né? Tudo de que força, de coordenação, tudo. Polidense. Fortalecimento. Isso, assim como você colocou, a dança. A dança, né? Eu fico olhando às vezes as pessoas, né? Se a gente vai em uma formatura, vai num casamento, e daí começa a dança, né? Eu olho e falo, a pessoa pode estar o que for, pode estar amanhã, o mundo pode estar cheio de coisa para ela resolver, mas eles estão dançando ali, esqueceram, sabe? Por aqueles minutos esqueceu tudo que tem e tá concentrado na dança, né? Isso. Então, é tão bom, né? A gente tem que ter esses escapes, porque é isso que faz com que a gente ganhe mais energia pra continuar. E se permitir fazer o que você tem vontade de fazer, né? Isso porque, aí. assim, às vezes nesse mundo de comparações, você fica naquela de mas não tenho idade pra isso. Né? Que você deixa de viver o que você tem vontade, né? E a vida passa. E passa. E quando você se depara com essas situações, que nem relacionada, né? Hoje a gente tá falando do câncer, tem outras... eu já ouvi outras pessoas falando, né? Mas hoje você não precisa ter medo porque até para morrer você não sente dor, né? Mas não é sobre... Que bom que, né? Que se fosse fácil assim, né? Não sente dor, mas assim, não é sobre isso. É sobre você querer viver. Sim. Né? Por que querer morrer? Tudo bem se você não sente dor para morrer. Mas é sobre você querer viver, não é sobre isso. É sobre você querer viver. Sobre você ter vontade de fazer tudo o que você não fez até hoje. Ou que você tem programado para fazer. E quando você se depara de frente com essa doença, você quer isso. Você quer viver aquilo que você tem vontade de fazer, né? Ai, que eu não fiz. Preciso isso, preciso aquilo, quero isso, quero aquilo. Eu falei com uma professora minha essa semana, eu falei assim... já vou começar a quimioterapia, já cai meu cabelo, não vou conseguir nem pintar ele da cor da Rita Lee. Ela falou assim, mas vai ter tempo ainda, né? Eu falei... Aí minha mãe falou assim, nossa, mas né? Eu falei, é um estilo que eu acho bacana. Então veja, é isso, entendeu? Sim. É você ter coragem para fazer aquilo que você tem vontade. Isso, né? Se arriscar, se permitir. Se permitir. Ele é tão bom. Ai, Carol, que bom. Então, assim, ó... Que conversa gostosa. Que bom, né? Vai fluindo, você viu? Que vai vir. Daqui a pouco nós estamos aí com 2 horas de conversa. Mas que legal, assim. Espero que a gente tenha novas oportunidades, né? Próximas vezes você aqui vai estar sempre de portas abertas para você vir, né? E assim, porque é tão gostoso, né? Poder contar, poder falar sobre isso. Eu vejo que para ti isso não é um problema, né? É algo que nos alivia também. E assim, e a gente inspira outras pessoas. Com certeza a tua história vai inspirar outras mulheres.
né? Vai fazer com que, poxa, mas olha lá a Carol, que legal, então se ela pode, eu também posso, se ela fez, eu também vou fazer, né? E assim, é isso que é bom, que a gente vai levando a nossa energia positiva. Isso. E não tem nada de mal também, né? As pessoas que não conseguem falar sobre isso, certo? Sim, com certeza, porque Desde cada um que- tem um jeito de lidar. Ela encontre outras maneiras de externalizar essa dor, essas memórias, né? Como a gente colocou ali na escrita, né? Para que ela se sinta mais leve. Claro. Porque existem detalhes que muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras. Mas Isso a gente aí. consegue ir Escrevendo. E assim, ó, mesmo essas pessoas talvez que, como você falou, que não tenham essa coragem, ou essa disposição, né? Ou essa de falar sobre, que talvez pensem um pouquinho, como você falou, não precisa falar, mas talvez escrevam ou encontrem uma maneira, porque nada é em vão, tudo na nossa vida tem um propósito, né? Eu penso assim. Então, se eu passei por tudo isso, algum propósito tem. Pode ser que eu demore para encontrar esse propósito, pode ser que eu demore para enxergar, né? Que cada um tem um tempo para digerir tudo isso, mas não é à toa. A gente não passou por isso em vão, né? Talvez lá na frente. Pode demorar lembra, muito não. tempo, mas tem um propósito, né? Então, que a gente esteja aberto sempre para isso, né? Isso. A revoluções. Então, Carol, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? E assim, ó, eu só peço que Deus te ilumine, te abençoe. Nossa! Isso, né? Mas que nessa nova fase, nessa nova página da tua história, seja assim, de extremo sucesso, de extrema facilidade, leveza, né? E que Deus tenha, assim, te amparado e te acompanhado em cada segundo que você passar. Amém. Né? Obrigada. E vai ser sim, né? Com certeza. Daqui uns dias a gente marca de novo pra você vir aqui e contar a próxima página. Já tô assim, assado. Com certeza, vamos Né, marcar. Carol? Então tá bom. Obrigadão, tá?